essa aula é o nosso economista, membro do Comitê de Investimento do SSM e que também possui a certificação financeira CPA 10. É o Diego Silva. Diego, está com você aí. Obrigado, Hernani. Boa tarde a todos. Eu sou o Diego Silva, servidor do Instituto de Seguridade, e estamos aqui mais uma vez para poder apresentar mais uma palestra de educação financeira com o nosso tema Estou endividado, e agora? Eu quero ver se vocês ainda estão conseguindo ver a janela, né, da apresentação. Todos conseguem visualizar? Sim, Diego. Pronto, muito bem. Está aqui o nosso programa de educação financeira do ISSM, da cartilha Estou Endividado e Agora. Ela já, como vocês já sabem, ela já está disponível, né, a nossa cartilha no portal do Instituto, na aba Educação Previdenciária. Essa aula, para quem não sabe, está sendo gravada e, além do mais, é importante, nas gravações, quem deixar o áudio aberto, manter o áudio fechado, né, para poder evitar interferência. As perguntas têm que ser enviadas via chat e poderá haver instrutores respondendo a algumas perguntas, poderão ser selecionadas para nós aqui respondermos ao vivo. Os certificados, né, vão ser emitidos no prazo de 10 dias para os inscritos, identificados aqui nesta live. Caso vocês não recebam este prazo, vocês podem enviar para o e-mail do evento do Instituto. E aí a gente vai comunicando sobre as próximas palestras sempre que abrimos as inscrições, né? Bom, está aqui a programação. Nós hoje, aqui no dia 4 de novembro de 2021, vamos dissertar sobre o tema de endividamento, melhor dizendo, estou endividado e agora? E aí eu já começo com aquelas frases características, né, da temática, né, que é uma frase de minha autoria, em que ela diz assim, ó: é preciso coragem para mudar o que estiver errado, senão estará fadado a perder tudo o que conquistou. Bom, como vocês já sabem, né, a nossa palestra, né, o tema é Estou Endividado e Agora. Nós já estamos iniciando aqui neste momento. E aí, nada mais óbvio do que como vamos falar dos conceitos, né, a respeito do tema, que é dívida. O que vem a ser dívida, né? Dívida é uma obrigação que você tem, moral, adquirida pelo recebimento de um bem ou algum favor, né? E no caso, no nosso Brasil, né, o nível de endividamento das famílias, né, atingiu picos recordes e já está quase 60% da renda média do brasileiro, né? Então, o nível de endividamento já chegou nesse patamar. Dessa maneira, se ela não é muito bem controlada, ela pode ser um elemento comprometedor da sua renda, né? Caso você não consiga administrar ou caso ela saia de controle, né? Também tem um conceito importante que a gente não deixa de mencionar, o crédito. O que é o crédito? É o que deve ser dado a outro e o que é devido a alguém. O crédito, em outras palavras, é uma confiança na segurança de verdade de alguma coisa. Ela é influenciada nas decisões que se conceder um crédito a alguém ou não. Agora, quando alguma pessoa consulta um registro, né, nos órgãos de proteção ao crédito e que está acusando que tem dívida, essa decisão de se conceder tal crédito a essa pessoa pode ficar comprometida. Aqui no Brasil, o cartão, né, de crédito é a modalidade mais empregada para esse tipo de concessão. Somente os juros do rotativo dele teve uma alta de 4,6% em agosto. É o dado mais recente que temos. Mas um acumulado de quase mais de 300% ao ano, né, segundo dados do Banco Central. Vocês vão ver mais lá na frente quais são as razões de terem os juros do rotativo tão elevados para o cartão de crédito, né? Como é que esse juro acontece? É quando uma situação de que o crédito é concedido e quando chega o dia para pagar a fatura, você não paga a totalidade dela, né? Então, você paga menos, às vezes o mínimo, que nós vamos ver isso adiante, que é aí que na fatura seguinte entra esses tais juros do rotativo que vocês viram no dado anterior. Bom,
Vamos também falar também, né, do que vem a ser o consignado, né, o que é muito utilizado pelos servidores públicos, né, aposentados e pensionistas. É uma modalidade que determina assinalar a renda ou quantia para certa despesa ou extinção de dívida. Ou consignado também pode ser empréstimo qualquer com débito em folha de pagamento. Ou é uma calção assegurada pelo credor na renda do devedor. E não é exclusivo, mas ele é restrito, né, a servidores públicos, aposentados e pensionistas, pelo fato de ter a renda garantida, né, permanente a esses pares. Como é que funciona? Qual é a mecânica do consignado? Essa fonte eu tirei de um portal de notícias Mais Valor. Tá, a pessoa vai consignar, vai solicitar o crédito, né, na instituição financeira da sua preferência, recebe-se o dinheiro, né, do crédito solicitado, e aí no primeiro mês já vem descontado as parcelas que acordou, né, nesse empréstimo, tanto na folha de pagamento ou do seu salário ou no benefício que ele tem disponível. No Brasil, foi sancionada uma lei recentemente, né, em março desse ano, que amplia o limite, a margem, né, de 35% para 40% de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas até o final do ano, por conta das questões pandêmicas e que as pessoas estão demandando mais recursos para poder cobrir as despesas que assumiram. Essa foi uma das causas que teve essa medida. No entanto, a comum é o consignado ser liberado de forma indevida, né? De acordo com esse jornal, há várias denúncias em diferentes meios de atuação, de bancos e também até de golpistas, que utilizam vários meios, entre eles, alguns fraudes digital via SMS, um aplicativo de mensagem instantânea, tem crédito de 20 mil liberado, aí a pessoa clica e acaba caindo nesse golpe e acaba aprovando indevidamente esse consignado, né? Geralmente os idosos são os principais alvos, que não têm muito conhecimento a respeito desse tipo de oferta e acaba caindo nesse golpe, né? Quando houver uma situação dessa, sempre é importante procurar os direitos do consumidor e quando for identificada uma falha bancária de liberar o consignado indevidamente, é bom utilizar a ouvidoria do Banco Central e iniciar os devidos processos legais, né? Vamos também agora diferenciar o que é endividado do inadimplente. É importante fazer essa distinção. Por quê? Porque o endividado é um indivíduo que se encontra numa situação financeira em que o seu ganho não é suficiente para suprir as despesas que ele assumiu. Olha esse orçamento simples, né, de uma renda deste indivíduo, em que ele ganha R$ 2.500 por mês, mas ele tem uma despesa de R$ 2.636. Ou seja, ele tem aí em dívida, no caso, de R$ 136. É um exemplo de um endividado. Mas agora, quando a gente vai partir para o inadimplente, é uma situação comportamental que o indivíduo não assume a totalidade das despesas que ele se compromete. Olha só, todo endividado é inadimplente, mas nem todo inadimplente é endividado. Vamos aos exemplos. Um inadimplente paga uma conta de água, mas ele pode não pagar de luz. O inadimplente paga apenas uma conta de luz atrasada há 2 meses, mas ele não paga as mais recentes. Não paga uma fatura de cartão de crédito. Ele paga o mínimo de uma fatura de cartão. E outras situações que levam ao não adimplemento de algumas contas, né? Então, é algo comportamental que também está mais relacionado a quem não realiza, por exemplo, o controle das suas finanças. Nós vamos ver mais na frente em determinantes do endividamento. Além disso, o inadimplente está ciente das sanções que podem lhe ocorrer, né? Desde a inscrição negativa em órgãos de proteção ao crédito, até, inclusive, a suspensão dos serviços mais básicos não assumidos, como, por exemplo, ele pode não conseguir mais receber crédito por conta dessas inscrições em SP6 e Serasas da vida, né? Enfim. Partindo para os determinantes, né, do endividamento, o que leva uma pessoa a se endividar é quando ela não faz controle do seu próprio orçamento. Em uma pesquisa, né, que disso, inclusive, está na cartilha, 48% dos brasileiros não faz controle do seu orçamento, né? Destes que fazem, eles confiam apenas na memória para anotar despesas. 25%. 20% já não escrevem absolutamente nada. E apenas uma minoria delega para terceiros fazer. Dos que orçamentam, na maior parte,
só anota os gastos pessoais no momento que ocorreu. Outros 27% postergam, né, deixam para o fim do mês. E, por fim, os que se organizam mais planejam para o mês com antecedência, que vai estimar quanto vai receber e vai prever as despesas no mês seguinte, né? Então, esses números aí mostram que a grande maioria não consegue ter controle do seu próprio orçamento. Isso é um dos primeiros determinantes que levam uma pessoa a se endividar. Um outro motivo que leva uma pessoa a se endividar são os gastos fantasmas elevados. Brevemente, muito bem assertivo, o nosso facilitador Hernani Senna falou brevemente no final da palestra 1, que era sobre orçamento da existência de gasto fantasma, em que ele conceituou muito bem sobre que são gastos que são pouco expressivos ao ponto de um indivíduo não registrar. Porém, no fim do mês, quando se acumulam, estes gastos ficam bem destacados ao ponto de você criar uma lacuna no orçamento. É um lanche que você faz no seu dia a dia, por exemplo. Por exemplo, eu costumo ir no quiosque da prefeitura, que eu não lanço às vezes. Então, quando isso se acumula, e quando você vai para os finalmente, vai registrar e deixa de fazer esse tal registro, acaba tendo uma diferença importante no seu orçamento, ao ponto de até correndo o risco de se endividar com o não registro desses gastos, né? Para onde está dando esse destino desses valores? Eu vou dar um exemplo aqui de como é que você identifica gastos fantasmas. Nós temos aqui à disposição este orçamento, né, com um salário, apenas o salário, e essa lista de despesas aí que este orçamento está assumindo. Aí, o que acontece? Vamos considerar que o dono deste orçamento imprimiu um extrato dele e teve seu saldo atualizado em R$ 1.500, vamos dizer assim. Né? Olhou lá o extrato e no final, seu saldo final deu R$ 1.500. E quando a gente vai totalizar as despesas, né, que ele registrou, deu 1.330. Opa, está faltando algo aí. Tem que bater essa informação. O que está faltando nesse dado aqui? Dessa maneira. Temos aí o quê? R$ 170 de gastos fantasmas resultantes da diferença entre o saldo que está ali na conta que ele tirou e o que ele registrou nas suas despesas. Ou seja, faltam R$ 170 de gastos que ele não fez o registro, que é caracterizado um gasto fantasma. Neste exemplo aí, ele está até pequeno, mas podem existir situações ou uma pessoa que está orçamentando deixar de registrar certos gastos que podem onerar demais no orçamento. Chamamos isso de gasto fantasma, que, por sua vez, pode determinar o endividamento. Uma outra situação, que é a mais clássica de todas, que leva uma pessoa a se endividar, são pagamentos das faturas de cartão. É um exemplo do pagamento mínimo. Vocês estão vendo aí neste banco, é uma fatura, né? É uma fatura deste banco, que eu vou dizer aqui cada um que são esses números. No número 1 são os encargos, né? Que a fatura está carregando. A linha de número 2, a linha de crédito, 3, vencimento, 4, total da fatura, 5, o pagamento mínimo, que está ali no caso R$ 50, e 6, o demonstrativo que essa fatura está carregando, né? Vamos considerar que o devedor daquela fatura que vocês viram anteriormente execute somente o pagamento mínimo de R$ 50. A dívida será postergada ao ponto de vir na próxima fatura, vai da seguinte forma: vai, além do saldo do devedor, a multa, que é 2%, a mora, que é 1%, e o rotativo, que é 2,85%, que está acusado, vou retornar, lá nos encargos. E aí, quando você faz esses cálculos, né, que você pega o saldo do devedor e calcula os percentuais em cima do devedor, vocês verão que o que ele vai pagar é um pouco maior ao que ele estava devendo nessa fatura. O que aconteceu? Ele pagou, ele fez o pagamento. Não, ele somente pagou o mínimo, que só foi suficiente para cobrir a taxa de administração do cartão de crédito que ele estava assumindo naquela fatura. E a dívida foi postergada com seus respectivos juros que vocês aí estão visualizando. No caso, ele não resolveu o problema dessa dívida. A dívida só apenas aumentou. Um outro problema que a gente pode encontrar, que é um pouco até menor, mas também é ocasional,
leva também endividamento, é a questão do parcelamento da fatura, que hoje já tem sido comum isso em algumas administradoras de cartão de crédito, em que hoje isso é possível. Você parcelar a fatura. E ele mostra aqui, inclusive, deste banco, em que o endividado assumiu, a fatura fechou em 347,23, mas o banco está dando uma oportunidade para ele pagar em até 12 parcelas. E aí o valor total, que ele inclusive mostra o valor total, afinal, é 386, ou seja, está entrando certos juros aí, né? As parcelas fixas de R$ 27,86 em 12, ele pode optar até a menos ou até a menor, mas ele está ciente de que o valor que ele vai pagar não vai ser mais os R$ 347,23. No final, quando for pagando as 12 parcelas, ele vai pagar um pouquinho a mais, praticamente R$ 40 a mais aí, né? Quase aproximadamente 11% de juros lá no final, né? Então, é o risco de, por exemplo, quando você está assumindo parcelar a fatura. Um outro motivo que leva ao endividamento é quando faz uso em demasia da margem consignável. Margem, como vocês já viram, é um percentual disponível para os sujeitos envolvidos fazer uso. A finalidade desse empréstimo é conceder um crédito a mais para eles usufruírem, considerando os níveis de débito em folha de pagamento. Na legislação, desconsiderando o que da medida provisória que alongou para 40% de margem, o consignável, as parcelas não podem exceder a 35% dos vencimentos desse sujeito. Então, ou seja, nós temos uma margem disponível de 35% para cada um que queira tomar empréstimo, né? As parcelas, no caso. Considere, por exemplo, uma situação aqui de um empréstimo consignado de R$ 10.000 e é oferecido para um servidor que tem um vencimento de 2.000. Aí tem essa primeira proposta, oferece essa consignação em 10 parcelas com juros de 3 ao mês. Aí ficaria dessa maneira, lá no final, a margem, 10 parcelas de R$ 1.000, mas a margem que está sendo utilizada está muito acima, observe, sobre o vencimento de 50%. Né? Então, para que esse empréstimo que se viabilize, o que o tomador teria que fazer? Ele vai ter que aumentar as parcelas para que elas caibam dentro da margem dele. É aí que o emprestador vai entrar, vai reagir. Ele vai querer colocar uns juros a mais em cima. Mas nesse caso aqui, neste exemplo, ele manteve os juros. Ele também está ganhando em cima disso aí, lá na frente. Olha só essa nova proposta. Eu tenho 10 mil de empréstimo, mas em vez de 10, eu vou pagar em 15 de R$ 666,67 com os mesmos juros. Né? E finalmente eu consegui colocar as minhas parcelas dentro da minha margem consignável. Né? E aí, com isso, eu consigo viabilizar a proposta. Mas também, ao mesmo tempo, eu praticamente utilizei toda a minha margem consignável. E também, é claro, que se não muito bem controlada, é um dos determinantes do endividamento devido a essas facilidades que o emprestador concede a quem vai tomar esses empréstimos, né? Bom, diante desses problemas encontrados, agora eu quero bem a atenção de vocês para uma solução das dívidas que vocês estão possivelmente contraindo, né? A primeira que vocês devem fazer é uma importante investigação. Vocês vão ver adiante a maneira como deve ser registrado isso. Porque o que vai importar na etapa da investigação é o destino que vocês estão dando com as despesas a prazo. Como assim? O que é que eu comprei com cartão de crédito? O que é que eu comprei? O que é que eu consegui adquirir com o empréstimo que eu contraí com o banco? O que é que eu consegui adquirir ou fazer com o consignado que eu obtive com o banco? Vamos considerar este exemplo aqui. Considere que o endividado resolveu comprar um cartão parcelado em 4 vezes uma máquina de lavar no valor de 950, contraiu um empréstimo de 5.000 para a reforma do seu domicílio, parcelado em 12 vezes, no caso, considere materiais de construção, contraiu um consignado de 13.000 para comprar um carro em parcela de 12. Ele ganha R$4.000. E é assim que vocês vão disponibilizar as suas despesas a prazo. Eu vou aqui nos itens
Nessa primeira coluna e nas linhas, suas respectivas linhas, eu vou informar o destino que eu dei para o cartão, o destino que eu dei para o empréstimo e o destino que eu dei para o consignado e anotar as suas respectivas parcelas. O total é opcional, vocês podem somar e ver quanto vocês estão aí de despesas a prazo. Mas essa etapa da classificação, uma vez que lá na investigação eu consegui identificar o destino que eu dei das minhas despesas, dívidas a prazo que eu assumi, eu vou classificar cada uma onde eu dei destino nos respectivos, nas respectivas dívidas que eu consegui contrair. Ainda nessa etapa, vamos anotar os respectivos vencimentos dessas dívidas que assumimos. Por exemplo, considere que a dívida do cartão parcelada vence no dia 6. Da material de construção, que foi um empréstimo, vence no dia 15. E a do consignado, que já desconta diretamente em folha, no primeiro dia útil do mês, que eu convencionei no caso dia 2. Você vai anotar simplesmente o vencimento para cada uma dessas dívidas que vocês assumiram, né? Nos seus respectivos destinos. E ainda, para finalizar nessa etapa, vocês agora vão reordenar esses prazos, né? O que vai vencer primeiro? No caso aqui deste exemplo, vai vencer, é claro, que já vem debitado. Eu já sei que R$ 1.083 já não vai estar, já vai estar sendo pago praticamente, porque quando cair o meu salário, vão debitar R$ 1.083. Aí eu vou ter para pagar no dia 6 a máquina de lavar de 237 e no dia 15 a parcela do empréstimo de material de construção. Bom, quando eu consigo identificar as minhas dívidas e consigo classificá-las e ordená-las pelo vencimento, é aí que eu vou ver quais delas, ou se todas, cabe uma negociata ou não, se estas parcelas estiverem comprometendo o seu orçamento. É aí que vai chegar a etapa da negociação, que é a solução. Eu atribuí para cada situação aqui, entre consignado, empréstimo e cartão, fatura de cartão. No caso do consignado, é importante a gente fazer e dirigir-se ao banco, ao emprestador do recurso, renegociar as parcelas. Ser franco com o seu credor e dizer, olha, essas parcelas estão comprometendo o meu orçamento, estão muito altas. E aí, o senhor tem alguma proposta que inviabilize uma negociação? E aí ele vai oferecer quais as propostas de renegociação que ele tem disponível. No caso do consignado, eu acredito que seja um pouquinho mais complicado, porque pelo fato de já debitar diretamente, o credor ele se mostra um pouco resiliente, né? Então, ele vai meio que fazer um pouco mole. Por isso que é bom, quando se dirigisse na primeira abordagem ao seu credor, ser honesto com ele e tentar fazer começar a iniciar o diálogo da renegociação. Quando ele apresentar a planilha de renegociação das parcelas, tem que eleger as que os juros forem menores que as atuais e pagas, normalmente. Mas, caso ele ofereça algo a mais, um pouco acima, as parcelas foram menores, alongar as parcelas, mas que os juros forem um pouquinho maiores, pelo menos tem uma diferença mínima dos que atualmente esteja pagando. Se ainda assim não for satisfatório, você pode até usar o saldo da margem consignável para ir queira se livrar em menos tempo. Isso aí é uma outra opção, né? mas que é pouco utilizável. Mas se mesmo assim, se o seu credor oferecer umas propostas de renegociação e nenhum deles estiver satisfeito, você tem a última opção, que é a mais rara de se utilizar, que é trocar de credor. No caso do empréstimo, que é uma outra situação, a renegociação é a primeira arma que você vai utilizar. É óbvio que ele vai trazer as propostas de renegociação, e é desejável, nesse caso, que tenha um valor em entrada para dar, para poder diminuir o mínimo dessas
parcelas. Mas, se não for o caso, eleja a que os juros forem menores que as atuais que pagam. Se não for possível, também, desde que esses juros estejam um pouquinho mais próximos acima as atuais que queiram pagar, no contanto que diminua um pouco as parcelas, no caso, deste empréstimo, né? Estou colocando adiante. Diga, Nani. Diego, só para acrescentar uma informação, existe a possibilidade também, no caso do crédito consignado, de se fazer a portabilidade dessa dívida para outra instituição financeira. Aqui no SSM, nós temos várias instituições financeiras credenciadas para oferecer empréstimo consignado. Então, no caso, a pessoa que tem empréstimo, ela pode tentar pesquisar junto a uma dessas instituições financeiras se a instituição teria interesse em comprar essa dívida. Ou seja, você transfere a sua dívida de um banco para o outro e o banco que está comprando essa dívida, ele pode te fazer uma proposta de reduzir os juros dessa dívida. Por quê? Porque ele quer conquistar o cliente. Então, você vai fazer a sua proposta. Se for vantajosa, o banco originário, que é o banco que você iniciou aquela dívida, ele é obrigado a fazer essa portabilidade. Ele vai fazer uma contraproposta e, se você não aceitar, ele é obrigado a te dar um documento que você vai levar para outro banco, que é o que vai vai assumir a dívida e numa margem de juros, uma taxa de juros menor, e você pode fazer essa portabilidade. Nem sempre é vantajoso fazer a portabilidade. A portabilidade só é vantajosa se a segunda instituição, onde você vai transferir a dívida, ela te oferecer uma proposta de uma taxa de juros menor. Observe que eu estou falando taxa de juros. Eu não estou falando o valor da parcela menor. Por quê? Porque você pode reduzir o valor da parcela, mas no final você vai aumentar a sua dívida. Então é importante fazer essa pesquisa para quem tem empréstimo, para ver se vale a pena fazer a portabilidade de um banco para o outro. Isso, exatamente. Como eu coloquei ali, no caso que quando estiver negociando com o meu credor e eu ver que não está sendo viável, né, eu negociar, é uma das opções interessantes, como o Hernani colocou muito bem, que é a opção de você trocar de credor para resolver o problema do seu endividamento. Isso. E essa questão que você falou, Diego, do planejamento das dívidas, que é super importante. Observe, como você mostrou, você tem lá o limite do cheque especial, que é aquele dinheiro que fica ali na sua conta. Vamos supor que você tem um limite aí de R$10.000. Está lá na conta à disposição para que o servidor saque esse dinheiro a hora que ele quiser. Isso. Sem precisar fazer avaliação se está no SPC Serasa. Se não, observe que o limite ele não tem nada a ver com a margem de consignação. É um recurso que está ali livre para você sacar o que você quiser. Isso. Ora, por que esse dinheiro está ali? É tão fácil. Se eu quiser pegar um empréstimo consignado, eu tenho que levar contra-cheque, eu tenho que apresentar meu nome limpo, eu tenho que ter uma margem. E por que esse dinheiro que está ali na conta está à minha disposição assim tão fácil? Sendo que acha que é nosso, mas não é. Não é isso? Que às vezes a gente até se confunde e acha que faz parte da nossa renda. Tem uma armadilha. Tudo na vida tem um preço. O dinheiro é de fácil acesso. Porém, os juros chegam a 13% ao mês. Com tendência agora de crescimento, porque a taxa de juros está crescendo. Isso. Ora, mas se eu sou servidor, se eu posso pegar um empréstimo de R$10.000, pagando a taxa de juros mensal de 1,25%, 1,30%, 1,40%, 2% ao mês, através do empréstimo consignado, por que eu vou pegar R$10.000 para pagar 13% ao mês? Não tem lógica isso. E aí vem a questão da economia comportamental. A economia tradicional, ela parte do princípio de que nós, seres humanos, somos 100% racionais e que a gente sempre vai tomar decisão com base na racionalidade. A economia comportamental vem e diz:
O ser humano não é tão racional quanto ele imagina. Boa parte das decisões que nós tomamos são por impulso, são por questões da nossa cultura, da nossa criação, e principalmente através da satisfação imediata. Então a pessoa precisa resolver uma situação, quer comprar alguma coisa, ela não quer ter esse trabalho, esse custo de se planejar para comprar aquilo. Ele vai lá e saca os recursos do limite do cheque especial. E aí ele tem uma dívida, que é uma dívida de curto prazo, porque se ele não pagar no final do mês, mesmo que ele pague no final do mês, já vai pagar 13% de juros. E se não pagar, vem juros sobre juros, e a chance dessa pessoa ficar endividada e não conseguir sair dessa bola de neve é enorme. Então, o consumidor tem que ficar atento para as questões comportamentais, que hoje é assim, mais do que a necessidade, são as grandes causas do endividamento. São questões comportamentais. Eu estou dando um exemplo aqui, que o servidor tem a opção de fazer um empréstimo consignado, que vai demorar um pouquinho mais para sair o dinheiro, e a opção dele sacar imediatamente do limite do cheque especial. Ele vai lá e saca, porque ele quer satisfação imediata, ele quer resolver logo o problema dele. Ele não quer ter o trabalho, Diego, de ter aquele planejamento para fazer esse empréstimo. Então a gente tem que ficar bastante atento a essas coisas. Exatamente, com certeza. Por isso que estamos aqui, né? Dando essa mecânica, essa solução. Que é claro que o uso do cheque especial também está incluído nessa questão, porque é como se fosse um empréstimo que o banco está lhe dando imediato para você, né? E que complementa a tua renda, sendo que, na realidade, ele vai tomar aquilo de você no momento em que for conveniente, no caso, no mês seguinte, né? Vamos dizer assim, por exemplo, né? Não, mas aqui voltando, né, para situações de empréstimo, de fato, então aquelas parcelas que você está negociando não podem ser adequadas ou o endividado não logra êxito nas negociações, né? Então, tem outras situações que tem financeiras que realizam empréstimo para negativados, com até alguns juros menores, para poder usar esse como um último recurso, né, e resolver o problema, né? E o mais importante de tudo, o que é mais comum de se ver em moda, né? Evitar o uso do cartão de crédito para fazer empréstimo, para contrair empréstimo de cartão de crédito, empréstimo para debitar no cartão. Não façam isso. Evitem, por conta dos juros altos que tem e do ágio que é colocado em cima, além de possíveis fraudes e problemas que você pode ter na frente. Mas, geralmente, existem situações que os endividados, sem nenhuma orientação, para poder tomar um outro empréstimo, eles utilizam o limite do cartão de crédito para tomar esse recurso para resolver outro problema, aí fica naquele efeito bola de neve. Ou também, então, descobrir um santo para cobrir o outro. Então, portanto, evitem esse tipo de garantia, né? O uso do cartão de crédito para resolver isso. Falando em cartão de crédito, como é que a gente resolve o problema da negociata do cartão de crédito? Primeira coisa, o mais óbvio de todos, não se paga o valor do mínimo. Foi demonstrado anteriormente há pouco quais são as consequências que a gente leva quando se paga o mínimo de uma fatura. Na realidade, não está pagando a fatura, só está pagando apenas a taxa de administração do cartão. Verifique se a fatura permite parcelar, mas não naqueles modos que vocês viram ali. Se as parcelas com seus respectivos juros lhe forem satisfatórias e couber dentro do seu orçamento, é válido, né? Veja quais são os juros que estão embutidos e veja, né, e faça aderência se esses juros cabem dentro do orçamento. E o mais importante, pague sempre no vencimento, não evite atrasos para evitar os juros e a mora, né? Mas e se não houver outras situações em que levam a atrasar, é sempre importante negociar com o seu credor, né? Feito tudo isso, agora nós vamos, depois que negociou, identificou as dívidas, classificou, negociou se foi necessário, agora nós vamos
reintegrar essas despesas a prazo, que eu vou chamar de despesas fixas. Por que despesas fixas? Porque eu sei o valor que eu vou pagar no final e que não vai mudar. Então, eu sei, então, portanto, é despesa fixa. Eu vou reintegrar essas dívidas a prazo no meu orçamento. Considerando o exemplo citado, vamos dizer que esse usuário que está endividado, ele resolveu negociar todas elas da seguinte forma. Ele alongou as parcelas do consignado em 14 vezes. Ele parcelou a fatura do cartão em 6 vezes com juros de 2% ao mês. E dilatou a parcela do empréstimo em 15 vezes com juros de 3% ao mês. Ficando desse jeito. O que ele antes estava pagando quase R$ 1.083 de a parcela do consignado, ele conseguiu diminuir para 928. No caso da máquina de lavar que ele parcelou, ele conseguiu diminuir para R$ 161,50. E na dilatação do empréstimo, ele conseguiu diminuir sua parcela para R$ 343,33, conseguindo colocar no seu orçamento e que totalizou a sua dívida a prazo de R$ 1.443,40. E quando a gente finalmente leva essa informação para o meu orçamento, a gente vai, em vez de registrar como pagamos essas despesas, a gente vai registrar apenas a finalidade dessas despesas. No caso, no lugar do consignado, eu registro o destino dessa despesa, que foi carro. No lugar do cartão que eu registre como despesa, eu vou colocar o destino, que foi a máquina, neste exemplo. E no caso do empréstimo, que eu registro como despesa, eu vou colocar o destino dela, né, que foi materiais de construção, enfim. Então, fazer essa etapa de identificação desse destino e colocar em seu orçamento é importante. Por quê? Porque se a gente não faz esse tipo de registro, a gente vai acabar a chegar a um ponto de confundir que as nossas despesas a prazo se tornem despesas à vista, como exemplo da internet, do condomínio, do supermercado, da energia, da água, que são impostergáveis, né, por conta dos seus respectivos vencimentos, e aí acaba gerando uma confusão e a sua despesa acaba saindo de controle. Né? Para resumir nosso breve encontro aqui de hoje, dívida é uma obrigação moral adquirida, crédito é confiança dada para o provimento de favores, enquanto endividado é uma situação financeira, inadimplente é comportamento. Quando não se orçamenta, eu faço gasto fantasma, ou seja, gasto e não registro. Uso a margem consignável lá no limite e pago fatura mínima de cartão. É certo você se endividar. Aí, quando eu vou para a solução, eu investigo, classifico, negocio quando possível e reintegro no meu orçamento. E essa mesma receita, que é do investigar, classificar, negociar e integrar, é empregada para demais situações que a gente não viu, que o Hernani colocou bem a respeito do cheque especial e também do financiamento visto na primeira palestra a respeito das despesas fixas, quando resolvemos comparar um empréstimo, um financiamento de um produto ou serviço, né? Para ficar bem resumido, como é que a gente resolve o problema do nosso endividamento? O usuário endividado, ele tem que primeiro investigar, depois classificar as suas dívidas, em seguida negociar as dívidas que lhe for conveniente para caber dentro do seu orçamento e, por último, fazer a reintegração dessas dívidas a prazo no nosso orçamento, de tal maneira que ele fique mais enxuto, mais tranquilo e mais saudável para ele as honrar. E é isso. Estamos à disposição de vocês agora. Dúvidas e sugestões, utilizem o chat ou nossos microfones estão abertos aí para as colocações de vocês. Cíntia? Eu tenho uma dúvida. Quando você apresentou a tabela do orçamento fantasma, dos gastos fantasmas, ele tinha um salário de 3.200, um saldo atualizado que já foi gasto de 1.700 e eu tinha um total na conta de 1.500. Aí você mostra todas as despesas fixas, as variáveis, com um total de gasto de 1.330.
E você me diz Isso. que eu fiquei com um gasto fantasma que eu não anotei de R$ 170. E esses 1.700 que eu gastei, não teria também esses gastos fantasmas? Que já foi descontado em conta. Partindo Sim, do muito bem. pressuposto que eu estou querendo arrumar tudo certinho, como eu mando figurino. Eu tenho que Veja anotar bem, tudo. na Por que realidade que ali, esse gasto fantasma é considerado apenas 170? Eu entendi, bom, quando eu li inicialmente, eu entendi que eu teria uma sobra na conta de R$ 170 e não um gasto fantasma. Essa foi minha dúvida. Bom, a leitura que você tem que fazer, no caso deste exemplo, é que partindo do suposto que o usuário não faz o acompanhamento do seu extrato, ele vai lá, faz o gasto, registra algumas despesas, e ele acaba meio que se passando, no caso, né? Desse saldo, desse acompanhamento. E aí, no decorrer das possíveis dívidas que podem aparecer, de alguns possíveis créditos, de alguns débitos que possam aparecer no extrato do bancário dele, e que acuse aquele saldo menor do que ali deveria ser registrado, esse 170 ele poderia ter deixado de registrar lá no campo das despesas do orçamento dele, que aí que vai chegar a igualar esses 1.500, chega nesse saldo desses 1.500 que está sendo ali apresentado. No caso desse campo aí de despesas de 1.700 ali, que está registrado com o saldo atualizado, você tem que considerar o que foi ali apurado dentro do extrato bancário dele, né? Que é aí que eu não pude nem detalhar ali, né? Não detalhei. É mais para identificar, na realidade, o gasto fantasma, é mais para você identificar o que você deixou de registrar ali nas despesas, né? Entendeu? É essa a finalidade. E, na realidade, eu posso ter gastado mais do que 170 e fechar o final do mês negativo. Isso, exatamente. Só um informe aqui, Diego. Na segunda-feira, dia 1º, começou o mutirão nacional de renegociação de dívidas. Eu já estava esquecendo disso aí. Começou segunda-feira e vai até o dia 30 de novembro. Quem tem dívidas, lá tem a relação do tipo de dívida que pode ser negociado. O endereço eletrônico para quem tiver interesse em anotar, mutirão, sem o acento, né? .febraban.org.br mutirão.febraban.org.br Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas. Importante, gente. Importante. Já anotei no chat, inclusive. Mas sempre quando vocês entrarem no mutirão, entre com a consciência das dívidas que vocês precisam elencar e investigar. Porque essa etapa da mutirão é a etapa da negociação. Vocês têm que chegar lá no mutirão, quem for fazer e participar do mutirão, já com as dívidas elencadas, já com as dívidas alinhadas, e com as parcelas que vocês estão pagando e saber e consciente dos juros que vocês irão assumir com o seu respectivo credor e aproveitar essa oportunidade de tentar pagar a menor esses juros, né? Abraçar essas oportunidades. É bom vocês aproveitarem mesmo. Perfeito. E aproveitar também para falar mais uma vez da importância da reserva de emergência. Porque, imagine, tem agora um mutirão desses aí. Eu devo R$ 10.000, R$ 15.000, um exemplo. Algumas pessoas conseguem mais de 90% de desconto na dívida. Ou seja, se eu devo R$ 10.000, com R$ 1.500 eu quitaria a minha dívida. A pessoa não tem os R$ 1.500. Então, mesmo que você dê um desconto de 90%, se você não tiver uma reserva de emergência mínima, você não consegue sair da dívida. Então, mesmo a pessoa endividada, ela deve fazer um esforço para poder criar essa reserva de emergência e ficar ali com aquele dinheirinho na mão, para na hora que todo ano sai um mutirão desses, para na hora que sair o mutirão ou uma proposta interessante da instituição financeira, você ter condições de quitar esse débito, às vezes por um valor muito abaixo do que de fato você consumiu ou utilizou daquele serviço.
Mais alguma pergunta? O espaço é de vocês agora.